O Espaço Viver Bem Cardiologia foi pensado para oferecer um atendimento cardiológico especializado, além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sete horas 9 minutos. Quarta-feira, 8 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, daqui a pouco tem podcast deste programa lá em todas as plataformas, tocadoras aí de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, todas elas. Também pelo aplicativo da Folha, da Rádio Folha FM, pelo aplicativo de rádios, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM.
São 7h09 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa o programa com a previsão do tempo para Campos e região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem tempo bom para hoje com calor de 32 graus de máxima com 22 de mínima. Não há previsão de chuva para Campos ainda no último boletim do Instituto Nacional de Meteorologia. São 7h10. Programa de hoje com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Estamos recebendo o Fabrício Maciel, sociólogo e professor da UF Campos, para bater um papo com a gente nesta manhã. Vamos aproveitar aí a presença do professor para a gente falar sobre vários assuntos. Começamos pela perspectiva do governo do industrial do açúcar, Frederico Paes, de Campos, pela esquerda. Vamos falar também sobre as eleições a governador Tampão, que, aliás, hoje o STF pode definir. Tem a possibilidade de pedir vista, mas pode definir em votação hoje se será direta ou indireta. A eleição a governador e senador, também com 2 cadeiras este ano, no estado do Rio de Janeiro, para o professor analisar. E, por fim, a tendência de Flávio Bolsonaro contra Lula, a tendência de crescimento do Flávio Bolsonaro contra Lula nas 7 pesquisas de março. E daqui a pouco a Aloysio vai trazer um pouco mais de detalhes. E, claro, mais tarde toda a cobertura da pesquisa eleitoral nova, divulgada agora pela manhã pelo Instituto Ideia. Então, é isso. A gente vai falar daqui a pouco com esses números quais... Forno, igual pão. Saindo, exatamente, 6 horas da manhã, saindo aí como aquele pãozinho francês. Bom, e aí você daqui a pouco trará então aí essas tendências, a confirmação ou não desse crescimento, dessa nova pesquisa, né, que você acabou de receber. Só rapidamente então aqui, professor, trazer as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, no impresso, que está também desde cedo nas bancas e nas casas dos assinantes, para a gente abrir esse programa de hoje. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos você pode contar Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E agora com a vacina da gripe, né, com a Influelda 2026, que é o nome da vacina, que vem com todas as cepas, completona, para dar aí a maior proteção com também a maior durabilidade. É só procurar a Clínica Vacina Plínio Bacelar. E o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No jornal Folha da Manhã de hoje, no impresso, abre aspas, apressado come cru versus meu amado pai, fecha aspas. A deputado federal está aqui na capa de hoje do jornal. Nas redes sociais, garotinho advertiu o filho sobre a pressa de se candidatar. E da mesma forma, Vladimir alertou o pai sobre indecisão. Está no jornal, no ponto final de hoje, do jornal Folha da Manhã. Cientistas políticos falam sobre essa relação conflituosa. E ainda, Frederico vai ao Rio em defesa dos royalties. Segundo dia como prefeito, ontem teve uma reunião importante no Rio, sobre aquele assunto da partilha dos royalties, né, que está pendurado lá por uma liminar da Carmen Lúcia. Acidentes em Campos deixam 3 mortos. O trânsito violento. Espetáculo O Noviço estreia nesta sexta-feira no Teatro de Bolso. Bicicleta elétrica terá uso regulamentado. Ainda, Flamengo encara o Cusco na Libertadores.
Servidores do Detran em greve. E para fechar, STF define hoje eleição ao governo do Rio e morre aos 30 anos o piloto Nélio Peçanha. Toda a cobertura também na página 4 e página 7, além do ponto final. São essas as manchetes que estão aqui no portal folhão.com.br e também no jornal Folha da Manhã, hoje no impresso. A todo instante você se atualiza aí com o portal. 7h15. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, professor Fabrício Maciel, sociólogo, professor da UF Campus. Vamos entender aí um pouco mais sobre essa situação na ótica da academia, na ótica do professor. Obrigado pela sua presença, meu caro Fabrício Maciel, sempre um prazer recebê-lo aqui do Folha no Ar. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente aí. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Vamos conversar. Vamos embora, vamos entender esses processos todos aí a partir de agora. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, jornalista com a gente nesta bancada, sempre importante contar com você. Obrigado pela sua presença. Vamos a mais uma pesquisa daqui a pouco, você acaba de receber, a gente vai falar lá no último bloco, vem trazendo aí números novos sobre essa disputa a presidente da República. E deixa eu trazer o seu bom dia. Bem-vindo, obrigado pela presença, Luiz, bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Fabrício, obrigado pela presença, a honra é recíproca, vamos poder conversar um pouco aqui nesses 3 próximos blocos. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, né, que nos acompanha pelo streaming nas redes sociais, como telespectador. Eu tenho esquecido de registrar nos últimos dias, que era tradicional, nosso bom dia aí especial aos pais de alunos que vão nos ouvindo aí no Rádio dos Carros, deixando os filhos das escolas, aos professores, temos aqui um hoje que representa a categoria, aos taxistas e motoristas de aplicativo, todos sintonizados na 98.3. Fabrício, você é um representante, um sociólogo, professor da UF Campus, um representante dessa condição alvissareira de polo universitário que o município ganhou a partir, sobretudo, da instalação da UENF ali nos anos 90, né? Isso é fruto disso, né? Fruto na formação e fruto depois do magistério. Isso trouxe para a cidade, né, uma visão da academia, sobretudo da esquerda, que a cidade você tinha FAFIC, né, e tal, mas não era a mesma coisa, né? A UF só tinha curso, por exemplo, antes da UENF, de assistência social, depois expandiu para vários outros. Enfim. E a gente tem essa mística, né, do usineiro, né, como dono do poder em Campos e tal. E realmente, do século XVII, quando a colonização portuguesa se assenta de fato, aqui até os anos 80 do século XX, o açúcar e o álcool o açúcar sobretudo, foi o eixo econômico do município. Isso muda a partir da descoberta do petróleo, no final dos anos 70, que por reportagem internacional, quem deu foi meu pai, o jornalista Luiz Barbosa, do qual sou orgulhoso homônimo. O Jornal do Brasil foi para o mundo. E a partir dos royalties, ali no final dos anos 80, e sobretudo das participações especiais a partir dos anos 90, o petróleo virou o eixo comercial, o eixo financeiro da cidade, né? E os usineiros, várias usinas fecharam, né? Perderam a importância que tiveram durante aí, do século XVII ao século XX, né? São mais de 300 anos. E agora, né, uma pessoa desse setor que gere a maior usina de Campos hoje, que é a Coagro, antiga Sapucaia, chega ao cargo de prefeito, o que, a bem da verdade, não aconteceu desde o início do século XX. Né? Como é que você, como alguém da academia e sob a perspectiva da visão de esquerda, enxerga esse fenômeno? Bom dia. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Claudinho, também, mais uma vez. É um prazer, sempre muito bom estar aqui com vocês. Olha, o fato dessa origem dele, de ser uma conexão com todo esse contexto da usina, seria até um preconceito da minha parte se eu partisse de um a priori de achar, né, que isso pode prejudicar a gestão do prefeito, né? Eu acho que a gente precisa dar uma chance, né? A gente aprende na nossa profissão que a gente não pode fazer previsões, né? Claro que a gente tenta observar os fatos, né? As trajetórias, os contextos, né? As curvas e tendências, como a gente vai ver daqui a pouco aí, com relação às próximas eleições. Mas seria um preconceito você achar, né, que isso tem algo a ver, mesmo porque ele é uma figura aí contextualizada em cenários modernos, contemporâneos, ao lado do Vladimir, etc. e tal. E o fato de eu ser de esquerda também, acho curioso você ter colocado isso explicitamente, porque esquerda é algo que a gente precisa definir, né? Acho que a gente pode aproveitar para esclarecer que esquerda não necessariamente significa ser radical ou polarizar com certas figuras e certos lugares, né? Eu pelo menos sou um cara me considero de esquerda, mas uma esquerda moderada, né? Não, quer dizer, não sou a favor de nenhum radicalismo, tanto em termos da prática quanto dos posicionamentos políticos. Então não vejo isso como um critério objetivo que nos permita fazer alguma avaliação, né? Eu acho que ele vai ter tempo agora, né? Na verdade é um tempo considerável, são 2 anos e 9 meses, se não me engano, né? E a gente precisa deixar ele governar, né? E ver na prática, né, como vai ser. Ele tem alguma experiência de gestor, como nós sabemos. É claro que é bem diferente você ser o gestor, o gerente de uma usina ou de uma cooperativa ou de um hospital, né, e você governar uma cidade, né? Então, quanto a isso, eu não vejo em si um problema. O que me chamou a atenção no processo como um todo é que talvez essa saída do Vladimir não tenha sido a melhor opção para a cidade, né? Não sei se o Vladimir deveria ter feito isso agora, né? E aí, quer dizer, estou mencionando isso porque funciona tudo junto. O Vladimir é um prefeito muito conhecido, né? Até por conta do nome da família, carismático, né? Precisamos admitir. E eu acho que essa figura dele que se consolidou nos últimos tempos, ela ajuda muito em certas articulações, tanto internas quanto externas, né, no que diz respeito à cidade. Então, a cidade elegeu um prefeito a partir de um certo nome, de um certo rótulo, e agora, na verdade, eu não conheço o Frederico Paz, não teria nenhuma razão de criticá-lo a priori, porque, volto a dizer, ele precisa atuar primeiro para que venha receber críticas, mas se você hoje perguntar na cidade quem é Frederico Paz, acho que pouca gente sabe, né? Frederico é eleito junto aí na chapa com o Vladimir, a cidade elege um prefeito, né, que era um cara conhecido, ela faz uma aposta, né, em um nome, e hoje ela vai ser governada por 2 anos, aí longos 2 anos e 9 meses, porque é bastante tempo, né, por um estranho para a maioria da população, uma pessoa que não foi exatamente a pessoa escolhida, né, no processo político-democrático, né. Então, ele pode ter dificuldades, né? Volto a dizer, a gente não tem como prever o futuro, né? Tem que deixar o cara atuar, mas no processo todo, o que mais me incomodou, na verdade, foi a saída do Vladimir, né? É uma opinião muito pessoal minha, eu tendo a achar que foi um erro, né? Tenho a impressão de que, por ser um político jovem, ele talvez se sinta pressionado a fazer uma carreira brilhante, né? Fiquei pensando isso ontem aqui com meus botões, né? Quem é o Vladimir, né? O cara que está no auge, está assim, fazendo um governo estável, etc. e tal, e tendo a achar que o Frederico vai manter a estabilidade, porque você tem, obviamente, um grupo, você tem redes, contatos e tal, quer dizer, esses caras sabem o que estão fazendo, né?
mas você tem a saída de um prefeito que tem uma boa avaliação, que tem uma boa atuação, no momento que talvez não fosse o melhor para a cidade, né? No argumento, talvez, de que vai captar recursos, de que vai defender a cidade atuando como deputado federal. Aí tem toda essa polêmica envolvendo o pai dele, né? Disputar o mesmo cargo, não sei o quê, um bate-cabeça, uma confusão esquisita, né? Que talvez não fosse, sabe, a melhor coisa agora, né? Eu particularmente acho que as pessoas deveriam preservar os mandatos, né? E talvez fosse melhor para a cidade. É uma questão que vai ficar em aberto aí. A gente também não tem como medir isso, né? Isso é difícil de medir, mas a gente pode fazer essa avaliação, né? Para que sair agora, né? Você está fazendo um bom governo, que time que está ganhando não se mexe, né? É um velho ditado e a gente sabe que todo ditado ele tem alguma sabedoria, não é isso? Então, achei um movimento, eu particularmente discordo, né? Opinião muito minha, né? Eu acho que talvez não tenha sido o melhor movimento. Agora, quanto ao Frederico, tem que deixar o gestor atuar, né? Ele mencionou aí a questão do transporte, por exemplo, que é um problema crônico de Campos, né? Tem tempo para trabalhar e também não espero, né? Acho que vale dizer aí sim, já que você enfatizou a condição de esquerda, né? Eu acho que uma esquerda consciente hoje, uma esquerda não festiva simplesmente, não baderneira, né? Ela precisa ter propostas concretas também no plano local e fazer críticas sérias, né? Honestas, respeitosas. Então, fiz uma aqui, na verdade, uma crítica ao Vladimir, né? E não ao Frederico. E mesmo porque o Frederico precisa de tempo para ser criticado ou não. E não espero, obviamente, grandes mudanças, né? Grandes revoluções, grandes alterações na maneira de conduzir as coisas, né? E como uma pessoa de esquerda, a minha expectativa é sempre que o gestor tenha um enfrentamento mais contundente da desigualdade social da cidade, né? Que é uma questão que talvez eu tenha dito em todas as entrevistas que eu dei por aqui, em outros lugares, né? É uma bandeira da qual a gente não pode abrir mão, que é você ter propostas concretas, né? Você não simplesmente tocar a máquina. Tocar a máquina é fazer um governo morno, né? Você pode manter estabilidade, chegar até o final sem nenhum grande conflito, sem nenhum grande problema, mas isso não significa enfrentar de maneira profunda as questões da desigualdade da cidade, né? Então, o transporte é importante, mas batalhar por uma geração de empregos mais expressiva também é importante, né? Tentar criar um cenário de empregos dignos, né? Que é o tema que eu estudo, também é importante. Já que ele tem experiência na questão do hospital, né? Acho que a bandeira da saúde, ela vai ser sempre uma bandeira, né? Urgente, né? A gente sabe que é um problema em Campos e no estado como um todo, problema do Brasil no fundo, né? Mas em Campos a gente sabe que é um problema grave. Então, tentar melhorar a saúde pública, né? A educação pública, puder ser feito aí nesse tempo, eu acho que é uma expectativa que a gente precisa manter viva. Professor, deixa eu... essa coisa essa fala sua tem várias pegadas aqui para a gente comentar. Hoje a região também tem a carência de um deputado federal, apesar de o Caio, de campista, ser de Campos, está lá na suplência. A gente sabe também da pouca carga que a caneta de Caio tem em função dele ser suplente, terceiro suplente. Então, né, já foi designado verba, aquela coisa toda para outros caminhos. Mas a pergunta sobre o Frederico é relacionada à parte mais interna. O próprio Vladimir disse aqui, logo assim, depois ganhou a eleição, ele falou, olha, o sarrafo está muito alto. Quando ele ganhou a primeira eleição concorrendo com o Diniz, o sarrafo estava baixo, tinha uma série de problemas, arrecadação do município, salário atrasado, aquela coisa toda. Ele disse que ele mesmo colocou o sarrafo alto e para ele seria mais complicado também ultrapassar esse sarrafo. O que você analisa, como que é possível analisar, e aí como você disse, sem projeção, sem futurologia, o que é possível
o Frederico superar esse sarrafo aí do Vladimir? Em que ponto? Atacar esses pontos aí? Tem o problema também da equipe que já está hoje no governo ser a equipe feita pelo Vladimir. Onde é que você acha que tem que atacar mais para poder a coisa andar melhor e o Frederico superar esse sarrafo do Vladimir? Ou não? Olha, se eu estou te entendendo, Claudinho, sarrafo é no sentido não de ganhar a eleição, mas de manter algum governo. De governo mais justo, mais robusto. Não vai superar sarrafo nenhum, né? Acho que até por conta das questões que eu estou mencionando aqui, né? Acho que uma situação dessas, a expectativa real é que se mantenha, né? Isso se mantiver, né? Se mantiver, porque o capital político, bem ou mal, é outra, a pessoa é outra, né? Quer dizer, por mais que você tenha um grupo estabilizado, o governo montado, os cargos, etc. e tal, acho que pode manter, né? Acho que essa é a expectativa mínima, né? Que se mantenha as coisas num certo nível, né? Ou seja, não sei se esse sarrafo é tão alto, né? Acho que faz um pouco aí parte da retórica, né? Geral da coisa, né? Mas, digamos, um sarrafo médio, né? Então, acho que a expectativa é que se mantenha. Superar, não sei, acho difícil, porque não é uma outra pessoa, né? E não é uma pessoa em princípio, com um nome de peso como o Vladimir, até por conta da família dele, né? Mas que se mantenha, né? Não espero que mantenha, né? A minha expectativa. Poderia esperar mais, né? Como eu disse, no enfrentamento de questões crônicas, né? De uma desigualdade profunda, como é a desigualdade campista. Mas, sinceramente, eu não espero isso de nenhum governante campista há muito tempo, né? Então, que se mantenha aí o básico, né? Não espero muito mais do que isso. Fabrício, só para... você falou, da minha pergunta inicial, você fez um apontamento. Quando eu falo de esquerda, a esquerda, lógico, a direita é um espectro muito amplo, vai de Paulo Figueiredo a... Como é o nome daquele que disputou pelo Novo, Nogueira, 2018? Não, Amoedo. Amoedo. Então, a esquerda também vai da esquerda mais radical vai do PSTU, PCO, né? Então, exatamente. Se você conversar com alguém do PCO, você vai ter uma visão bem diferente do PT, por exemplo, do que tem alguém de direita, né? Enfim, e nós conversamos, né? Com todo mundo. Mas claro. O que eu queria dizer fundamentalmente, só para contextualizar, é uma visão da esquerda acadêmica, desse polo universitário que se tornou campus, da esquerda que justamente tem lastro acadêmico para poder analisar. É isso que a gente busca manter esse diálogo. Isso posto, Frederico herda um governo cujo principal problema, já foi falado aqui por você e por Nogueira, não é novidade para ninguém, o transporte público de Campos. Não é um problema de hoje. Ele é um problema que ocorre desde o governo Rosinha. Passou insolúvel pelo governo Rafael, passou insolúvel pelo primeiro governo Vladimir e segue insolúvel até agora. Ele é um problema aí de década e meia, né? Não é um problema novo, né? E, ao mesmo tempo, também não é novidade, o Brasil está hoje com o legislativo muito empoderado, como nunca teve, talvez. Qual vai ter período ali de Tancredo com o primeiro-ministro, antes de Jango assumir, enfim, nunca teve, numa história recente, né? Qualquer chefe de executivo, em qualquer plano, qualquer esfera federal, estadual, municipal, que bater de frente com o legislativo, está aí o exemplo de Dilma e o de Collor, né? Acaba perto do poder, né? Frederico herda o governo de Vladimir,
o Fred Rangel, que é concunhado de Vladimir na presidência da Câmara, Dudu Azevedo, que é amigo pessoal de Vladimir, inclusive tem semelhança física com o Vladimir, explorou essa semelhança física na campanha para ser eleger vereador, né? Mesmo corte de barba, mesmo corte de cabelo, como secretário de governo, e Rosinha como secretária. Rosinha volta à vida pública, né? Onde já brilhou como governadora 2 vezes, agora como secretária. Como é que você vê esse contexto, Frederico? Então, vamos lá, né? Eu acho, sobre a questão da esquerda, né? Mesmo sendo a esquerda universitária, então acho que você também vai encontrar posturas diferentes, né? A gente até brincava em off outro dia que você considera um amigo nosso mais petista do que eu e etc e tal, a gente discordava disso, inclusive, então... Mas que ele disfarça melhor. Mas que o amigo disfarçava melhor. Estou mencionando aqui o nosso querido amigo George Coutinho, né? E então você pode ter também posturas distintas, né? E eu acho que vale a pena, eu volto a dizer, né, que eu tento ter posturas realistas, né? Porque não adianta você chegar aqui com um discurso pronto de uma certa esquerda, talvez mais radical no discurso, muitas vezes, do que na prática, né? De cobrar 1000 coisas, de bater, de falar coisas e tal. Acho que a gente tem que levar a nossa cidade muito a sério. E perceba bem, quando você traz a questão do transporte, que está posta, né? De fato, é uma questão crônica, mas você colocou como sendo o grande problema, o principal nesse momento, né? E veja bem, é um problema, digamos, mais urgente, né? Mais urgente, que é de fato urgente, você precisa proporcionar mobilidade para a população, mas numa leitura mais estrutural, né, mais profunda, eu não considero o problema mais grave ou maior, né? E é nesse sentido que eu estava falando um pouco no início, que é uma crítica que eu já fiz, né, voltando aqui, puxando a memória, ao Rafael, quando ele estava, em outros momentos, né? A gente não enfrenta nunca questões estruturais mais graves, né? Então, se você dá um passeio pela cidade, quem conhece a nossa cidade, né, se você pega um carro, atravessa a ponte, vai em alguns bairros mais distantes de Guarulhos, ou se você vai na Penha ou em outros lugares, ou até mesmo na periferia, indo em direção a Farol, né? A gente vai só tomar um chopinho e comer um peixinho, né? Mas se você entrar em alguns cantos da nossa cidade, você vai ver que a desigualdade, que a pobreza é brutal em Campos, né? É uma pobreza brutal, né? O povo padece, né? E o povo quer trabalho. Então, já que você mencionou, a Rosinha assumiu a parte aí do trabalho, né? Trabalho e renda. Eu esperaria daí um projeto real de enfrentamento à ausência de trabalho na cidade, né? Um projeto real, é uma bandeira séria, né? Uma bandeira clássica de esquerda, da esquerda não identitária, diga-se de passagem, né? Que não pensa só nas minorias de maneira fragmentada, mas de uma esquerda séria, que não abandona as pautas materialistas, né? E que compreende que sem emprego digno, sem trabalho digno, né? Como eu mesmo defino nas minhas pesquisas acadêmicas, e aqui, Luiz, eu acho que é importante também não só enfatizar a posição de um polo de esquerda progressista de dentro da academia, mas também a condição da academia de produção de conhecimento de qualidade, né, com pesquisa feitas com método, né, que é o que a gente faz dentro da academia, né, quer dizer, antes de ser uma pessoa de esquerda e com posicionamentos políticos, eu sou um acadêmico, né, e levo muito a sério o meu trabalho. Então, eu já fiz pesquisa aqui em Campos com lavadores de carro, né, por exemplo, que são todos homens negros, né. Eu tenho um projeto de extensão para criar, né, uma condição de emprego digno para os lavadores de carro, por exemplo, que é difícil de você tirar do papel porque você precisa do poder público, né. Mas voltando à questão, quer dizer, estou falando aqui de coisas estruturais que me incomodam e que eu não vejo sendo atacadas, né. A gente espera que o desenvolvimento ataque essas questões, né. Vou voltar na tua questão, mas digo isso porque essa seria uma crítica contundente de fato, né. Então agora, eu estava lendo ontem aqui, você tem uma expectativa de melhora dos royalties do petróleo, por exemplo, né, e você acha que automaticamente o dinheiro chegando, né, e
que isso vai gerar emprego e mudar a desigualdade. Não é assim que funciona, né? O poder público precisa enfrentar a desigualdade. Ele precisa criar condições de emprego. Ele precisa garantir os empregos que já existem, né? Precisa garantir a dignidade das condições de trabalho, né? E isso nunca é enfrentado de maneira contundente, né? Você faz isso, quando faz, de maneira superficial. Então, isso é uma situação muito grave, né? Porque a pessoa que vai usar o transporte, na verdade, é o trabalhador e a trabalhadora campista, não é isso? Mas, claro, a questão do transporte é importante, tem que ser pensado medidas, né, concretas, né? A gente teve lá atrás aquela polêmica no governo Rafael, né, com respeito aos trabalhadores autônomos, né, que fazem essas lotadas, esses carrinhos e tal, né? Então, você tem que levar em conta a realidade da população, né? Levar em conta ali se pode melhorar a frota de ônibus, né? Se tem essa lotada, o carrinho, o que fazer para deixar funcionar e para melhorar a condição de vida desse cara que na prática está ali fazendo o corre dele, né? Ou seja, você precisa considerar a situação real da população e dos atores envolvidos, né? De preferência tentar ouvir as pessoas, tentar conversar com elas, tentar ter um contato real com a população e não governar apenas do gabinete, né? E por aí vai. Agora, a situação geral do governo, quando você menciona que fica, né, algumas figuras aí de um certo grupo político em torno do próprio Vladimir, do próprio Frederico, ok, quer dizer, isso está dentro de um grau de normalidade, né? Isso nem dá para ser algo tão diferente disso, né? Isso aí promete, sugere alguma estabilidade na condução dos assuntos no geral, né? Mas, volto a dizer, não tem, nem teria como ter nenhuma expectativa revolucionária de achar que algo muito diferente do que vem sendo feito será feito. Então, na melhor das hipóteses, é o combate, o enfrentamento de problemas mais, digamos, mais imediatos, né, como a questão do transporte. Né? Perfeito. Professor, a gente precisa fazer um intervalo, tem muita coisa para a gente conversar aqui, eleições a governo, e como é Rio de Janeiro, a gente sabe que o sarrafo, aí sim, o sarrafo é lá em cima. Eleição a governador tampão, eleição a governador em outubro. Ou lá embaixo, né? O Rio, o fundo do poço do Rio, você puxa o japonês pelo pé. Aí o sarrafo é no lombo do povo, né? É do lombo. Se justificar aqui que em termos de qualidade o sarrafo é lá embaixo, tá corretíssimo, vocês estão corretos. Se for colocar em termos de dificuldade, aí o sarrafo vai lá para cima. Ou de estados incomplicados. Bom, são 7h42, então a gente faz uma pausa rápida para a gente entrar nesses temas, entrar nesses assuntos aí mais complicados, como é o caso do estado do Rio, daqui a pouco também presidente da República. A gente volta a seguir então com o jornalista Luiz Abreu Barbosa aqui na bancada. Estamos hoje recebendo e conversando com o Fabrício Maciel, professor da UF Campos, sociólogo, né, batendo um papo com a gente aqui nesta manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem.